Em uma cidade tomada pela chuva, um pai desesperado buscava abrigo com sua filha no colo. Uma mulher misteriosa surgiu oferecendo ajuda, mas carregava muito mais do que um simples guarda-chuva. Segredos antigos, laços esquecidos e destinos cruzados estavam prestes a mudar tudo. E o que começou como um gesto de bondade revelou uma verdade arrebatadora. Antes de acompanhar essa emocionante história sobre segundas chances, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos inspiradores como este. A chuva não dava trégua naquela noite de quinta-feira. Luiz Roberto apertava Mariana contra o peito, tentando proteger a filha de 7 anos da água que caía implacável sobre ambos. O papelão que usavam como abrigo improvisado começava a ceder sob o peso da água, enquanto as poucas malas que carregavam já estavam encharcadas. Vai ficar tudo bem, princesa. Prometo que vamos encontrar um lugar para dormir, sussurrou ele, embora a confiança em sua voz fosse mera encenação. Haviam sido despejados do pequeno quarto que alugavam na periferia de São Paulo, quando o dono do imóvel decidiu aumentar o valor em 70%, tornando impossível para Luiz manter o teto sobre suas cabeças. A construtora onde trabalhava havia falido 3 meses antes, deixando-o apenas com trabalhos esporádicos que mal cobriam a alimentação de ambos. Mariana tossiu. Um som frágil que partiu o coração de Luiz. Estava ficando cada vez mais difícil manter o otimismo. Os 120 que restavam em sua carteira não seriam suficientes para mais do que 1 ou 2 noites em uma pousada barata, e depois disso, ele preferia não pensar. Papai, estou com frio, murmurou Mariana, tremendo sob o casaco fino que vestia. Eu sei, meu amor. Aguenta só mais um pouco. Vamos tentar chegar até aquele ponto de ônibus, está bem? Pelo menos tem cobertura. Quando começaram a caminhar em direção ao abrigo do ponto, os faróis de um carro iluminaram a calçada molhada. Um sedã preto parou suavemente ao lado deles. O vidro escuro desceu, revelando o rosto de uma mulher na casa dos 30 anos. Cabelos escuros e olhos intensos que examinaram pai e filha com uma expressão que Luiz não conseguiu decifrar. Vocês precisam de ajuda? Perguntou ela, sua voz firme, mas gentil. Luiz sentiu o orgulho ferido. Mesmo nas piores circunstâncias, nunca havia pedido caridade. Ajustou a postura, tentando manter a dignidade. Estamos bem, senhora. Obrigado. A mulher olhou para Mariana, que tremia visivelmente. Sua filha está molhada e com frio. Há um abrigo municipal a 4 quadras daqui, posso levá-los até lá. Luiz hesitou. Não confiava em estranhos facilmente, mas o tremor de Mariana contra seu corpo o lembrou que seu orgulho não poderia vir antes das necessidades dela. Com relutância, assentiu. Apenas até o abrigo, então. Obrigado. A mulher saiu do carro, segurando um guarda-chuva preto, e ajudou-os a acomodar as malas no porta-malas. Dentro do veículo, o ar aquecido foi recebido por Mariana com um suspiro de alívio. Luiz notou o interior luxuoso do carro, couro legítimo, painéis em madeira nobre, tecnologia de ponta. Quem era aquela mulher e por que estava ajudando? 2 desconhecidos encharcados. Meu nome é Helena Vasconcelos, disse ela, como se lesse seus pensamentos. E vocês são... Luiz Roberto. Esta é Mariana, minha filha. Prazer em conhecê-los, respondeu Helena, olhando pelo retrovisor. O abrigo municipal está lotado nesta época do ano com as chuvas. Tenho um apartamento vazio no centro que uso para hóspedes. Posso oferecê-lo por alguns dias, até vocês se organizarem. O alarme interno de Luiz disparou. Ninguém oferecia algo assim sem querer algo em troca. Não será necessário. O abrigo está bom para nós. Papai, protestou Mariana baixinho, os olhos suplicantes. Helena suspirou. Entendo sua desconfiança, Sr. Luiz, mas olhe pela janela. Esta tempestade não vai passar tão cedo. Sou empresária e tenho recursos. Ajudar pessoas faz parte dos meus valores. Não estou pedindo nada em troca. Algo no tom dela soou sincero, embora Luiz continuasse cauteloso. Foi o olhar esperançoso de Mariana que finalmente o convenceu. Apenas por esta noite, então.
O apartamento de Helena revelou-se uma cobertura, duplex no bairro dos Jardins, com vista panorâmica para a cidade. Luiz sentiu-se imediatamente deslocado entre os móveis de design e obras de arte que provavelmente custavam mais do que tudo que já possuíra na vida. O quarto de hóspedes fica no andar de cima, à direita, explicou Helena, enquanto uma empregada de uniforme aparecia para recebê-los. Carmen, por favor, prepare um banho quente para a menina e veja se temos roupas secas que possam servir neles. Sim, senhora, respondeu Carmen, guiando Mariana pela mão. Quando ficaram sozinhos, Helena indicou o sofá para Luiz. Você deve estar se perguntando por que estou fazendo isso, disse ela, servindo-se de uma taça de vinho. A pergunta passou pela minha cabeça, admitiu ele ainda em guarda. Helena sorriu, um sorriso que não alcançou completamente seus olhos. Nem sempre fui abastada. Também já passei dificuldades. Ajudar quem precisa é minha forma de retribuir ao universo. Luiz queria acreditar, mas seus anos de luta o haviam ensinado que nada vinha sem um preço. Mesmo assim, o som da risada, de Mariana ecoando do banheiro, provavelmente encantada com a banheira enorme, amaciou seu coração. Pelo menos por uma noite, sua filha estaria segura e aquecida. Não pretendemos abusar da sua hospitalidade, disse ele. Amanhã encontrarei um lugar para ficarmos. Helena o estudou por um momento. Qual é sua profissão, Luiz? Era supervisor de obras. A construtora onde trabalhava faliu há alguns meses. Algo brilhou nos olhos dela. Interessante, minha empresa está iniciando um projeto imobiliário no bairro da Muca. Estamos justamente precisando de pessoas com experiência em gestão de obras. Você tem uma construtora? Perguntou Luiz, surpreso. Entre outros empreendimentos, o Grupo Vasconcelos atua em diversos setores. Construção civil é apenas um deles. O nome Vasconcelos causou um estalo na memória de Luiz. Era um dos maiores grupos empresariais do país, com negócios que iam de shopping centers à indústria farmacêutica. Se Helena era parte daquela família... Você é... Helena Vasconcelos, a CEO do grupo? Culpada, ela respondeu com um sorriso contido. Luiz sentiu o chão sumir. Estava conversando com uma das mulheres mais ricas e poderosas do Brasil. O que alguém como ela estaria fazendo, parando na chuva para ajudar um desconhecido? Por quê? Que eu? Perguntou ele sem conseguir conter a desconfiança. Helena hesitou antes de responder. Nem tudo na vida tem uma explicação racional, Luiz. Às vezes, são apenas coincidências. Mas havia algo em seu olhar que dizia o contrário. Luiz, entretanto, não teve tempo de questionar mais, pois Mariana voltou saltitante, vestindo um pijama novo que parecia caro demais. Papai, a banheira tem bolhas que acendem, e a Carmen disse que posso dormir numa cama de princesa. O entusiasmo da filha derreteu momentaneamente suas preocupações. Helena observava a interação com uma expressão enigmática que mesclava ternura e algo que parecia quase reconhecimento. Depois de um jantar que Mariana descreveu como o melhor de toda a vida, Helena mostrou-lhes o quarto, espaçoso, com 2 camas, uma grande e uma menor decorada com dossel, que encantou a menina. Amanhã podemos conversar sobre oportunidades na empresa, se você estiver interessado, comentou Helena ao se despedir. Quando a porta se fechou, Luiz sentou-se na cama, sobrecarregado de emoções. A situação toda parecia irreal demais. Em poucas horas haviam passado da completa desolação a um aconchego que nem nos seus sonhos mais otimistas imaginaria. Gostei dela, papai, murmurou Mariana, já quase adormecida na cama de princesa. Ela tem olhos tristes como os seus. Observação o pegou de surpresa. Crianças tinham essa capacidade de enxergar além das aparências, pensou. Deitou-se, esperando que o sono chegasse, mas sua mente fervilhava de perguntas. Por que uma bilionária pararia na chuva para ajudar? Um desempregado e sua filha? Por que a oferta de emprego tão repentina? E o que era aquela expressão estranha quando olhava para Mariana? Na manhã seguinte, Luiz acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Encontrou Mariana sentada no balcão, auxiliando Carmen a fazer panquecas enquanto Helena, já impecavelmente vestida num terno azul marinho,
Trabalhava em um laptop. Bom dia, disse ele, sentindo-se deslocado em suas roupas simples, embora limpas e secas. Papai, a Helena tem uma empresa gigante e disse que posso visitar o escritório dela que tem vista de toda a cidade. Helena fechou o laptop com um sorriso. Espero que não se importe. Mariana acordou cedo e estávamos conversando. Ela me perguntou sobre a mamãe, acrescentou Mariana. Luiz sentiu um aperto no peito. Clara havia partido durante o parto complicado de Mariana, deixando-o sozinho para criar a filha. Foram anos difíceis, especialmente no início. Mariana me contou sobre o talento da mãe dela para a pintura. Continuou Helena, servindo-lhe café. Fiquei impressionada quando ela mencionou que herdou esse interesse. Mamãe pintava quadros lindos, confirmou Mariana com orgulho. Papai guardou alguns, mas tivemos que vender outros. Por necessidade, justificou Luiz, sentindo o peso da vergonha. Helena fez um gesto como se dissesse que não precisava explicar. Arte é um interesse particular meu. Tenho uma galeria no segundo andar desta cobertura. Talvez Mariana gostaria de ver depois. Os olhos da menina brilharam. Na verdade, interrompeu Luiz, precisamos ir. Já abusamos demais da sua hospitalidade. Expressão de Mariana murchou instantaneamente. Ir para onde, exatamente? Questionou Helena, sua voz suavemente desafiadora. Luiz não tinha resposta. A verdade era que não tinha para onde ir. Sobre o que conversamos ontem, continuou ela. O cargo de coordenador de obras está disponível. O salário inicial é de 15 mil, com benefícios. Há também um apartamento funcional no condomínio da empresa que poderia ser disponibilizado temporariamente. Luiz engoliu em seco. Era mais do que ganhava mesmo nos melhores dias na antiga construtora. Por que eu? Você nem verificou minhas credenciais ou experiência. Tenho bons instintos para pessoas, respondeu Helena, sustentando seu olhar. Além disso, já mandei verificar seu histórico profissional esta manhã. Suas referências na construtora Horizonte são excelentes. Ele piscou, surpreso. Você investigou meu passado? Verificação padrão para qualquer contratação, rebateu ela sem hesitar. Você tem 15 anos de experiência, especializações em gestão de obras de grande porte e uma reputação impecável. A Horizonte faliu por má gestão financeira. Não por falhas técnicas. Por que não daria uma chance a alguém com seu perfil? Posto dessa forma fazia sentido. Ainda assim, havia algo mais que Helena não estava revelando. Se você tem dúvidas, acrescentou ela, considere um período experimental, 3 meses. Se não funcionar para qualquer um dos lados, nos separamos sem ressentimentos. Mariana observava a conversa com ansiedade mal disfarçada. Luiz sabia que não tinha escolha real, não quando o futuro da filha estava em jogo. Quando começaria? Perguntou ele finalmente. Segunda-feira. Hoje é sexta. Então você tem o fim de semana para se instalar no apartamento e conhecer o projeto. Naquela tarde, enquanto Helena estava no escritório, Carmen levou Luiz e Mariana para conhecer o apartamento funcional. Era um 3 quartos confortável, mobiliado, em um prédio seguro perto do metrô. Para quem havia dormido na rua na noite anterior, parecia um sonho. A senhora Helena pediu para comprarmos alguns itens básicos para vocês, explicou Carmen, mostrando o guarda-roupa abastecido com roupas novas. No quarto destinado a Mariana, havia um cavalete, tintas, pincéis e materiais de desenho de qualidade profissional. A menina soltou um grito de alegria ao vê-los. É como magia, papai, como ela sabia? Luiz não respondeu. A generosidade estava além da compreensão, mas também alimentava sua desconfiança. Ninguém faz tanto por estranhos sem motivo. Quando voltaram à cobertura de Helena naquela noite, ela os aguardava com uma proposta surpreendente. Gostaria que jantassem comigo. Tenho um compromisso com alguns investidores no restaurante Doro e pensei que poderiam me acompanhar. Luiz franziu a testa. Um jantar de negócios? Não acho que seja apropriado. Não é estritamente negócios, esclareceu Helena. É um evento social com pessoas que podem ser importantes para sua integração na empresa. E seria bom para Mariana conhecer outras crianças,
A filha do meu diretor financeiro tem quase a mesma idade dela. Mariana olhou para o pai, esperançosa. Luiz relutantemente concordou, percebendo que precisava começar a se adaptar à nova vida que, por mais improvável que parecesse, estava se materializando diante dele. No restaurante de luxo, Helena os apresentou a diversos executivos como o novo coordenador do projeto Muka Prime. Luiz observou como ela navegava entre os poderosos com uma mistura de autoridade e charme natural. Contudo, o que mais o intrigou foi a atenção especial que ela dedicava a Mariana, sempre a incluindo nas conversas, apresentando-a com orgulho, quase como se a menina fosse familiar. Foi durante a sobremesa que Mariana, brincando com Alice, a filha do diretor financeiro, removeu o casaco devido ao calor. Um pequeno detalhe chamou a atenção de Helena. Uma marca de nascença em forma de meia-lua no ombro direito da menina. O copo de vinho que Helena segurava escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão. Por um instante, seu rosto perfeito de empresária imperturbável revelou uma expressão que mesclava choque e uma emoção muito mais profunda. "Helena, está tudo bem?" perguntou Luiz, preocupado. Ela recuperou a compostura quase instantaneamente, mas seus olhos não deixavam a marca no ombro de Mariana. "Sim, apenas um descuido", respondeu mecanicamente. "Que marca interessante sua filha tem." "É de nascença", explicou Luiz. "Clara, minha esposa, tinha uma idêntica. Dizia que era um sinal de que Mariana era mesmo filha dela." Helena engoliu em seco, seu rosto agora pálido. "Clara", murmurou ela. "Qual era o sobrenome de sua esposa, Luiz?" "Almeida, Clara Almeida. Por quê?" Helena forçou um sorriso, mas seus olhos agora transbordavam de uma emoção contida que Luiz não conseguia interpretar. Nada importante, apenas curiosidade. Mas o tremor em sua voz e a forma como seus olhos não deixavam a marca de nascença de Mariana diziam exatamente o contrário. Na semana seguinte, à misteriosa reação de Helena no restaurante, Luiz mergulhou no trabalho. O projeto Muka Prime era ambicioso. Um complexo multiuso com torres residenciais, escritórios e um shopping center inovador. Como coordenador, suas responsabilidades eram enormes, mas ele se adaptou com surpreendente facilidade. "Seus relatórios são impecáveis", elogiou Fernando Menezes, o diretor de operações, durante uma reunião. "Helena tinha razão sobre você." "Obrigado", respondeu Luiz, ainda desconfortável com os elogios. "Apenas aplico o que aprendi ao longo dos anos." O que ninguém comentava abertamente, mas todos percebiam, eram as frequentes visitas de Helena ao canteiro de obras. Para uma CEO com dezenas de projetos simultâneos em todo o país, sua presença constante ali levantava sobrancelhas. "A chefe nunca visitou tanto um projeto em fase inicial", comentou Júlia, a engenheira assistente, quando estavam sozinhos revisando plantas. "É tipo a terceira vez só esta semana." Luiz fingiu concentração nos desenhos técnicos, mas a observação o incomodou. Não era apenas no trabalho. Helena aparecia regularmente no apartamento funcional com presentes para Mariana, livros, materiais de arte, até um tablet novo para pesquisas escolares. Mariana, por sua vez, florescia. Matriculada em uma escola particular próxima, cortesia da empresa para funcionários-chave, explicara Helena, a menina fazia amigos, recuperava o brilho nos olhos e desenvolvia seu talento artístico com rapidez impressionante. Numa tarde, de sábado, enquanto Luiz preparava um almoço simples, Helena chegou sem aviso prévio. "Esperava encontrar vocês dois", disse ela, carregando uma pasta executiva. "Posso entrar?" Na sala, Helena observou os desenhos de Mariana espalhados sobre a mesa, detendo-se em um em particular. Uma mulher de cabelos escuros segurando a mão de uma menina sob um guarda-chuva preto. "É você", explicou Mariana, orgulhosa. No dia da chuva, Helena tocou o papel com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. "É lindo, Mariana, você tem muito talento." Olhando para Luiz, acrescentou, "idêntico ao estilo de Clara." O comentário provocou um arrepio em Luiz. "Como pode saber? Você nunca viu as pinturas dela." Helena hesitou. "Eu suponho pelo que Mariana descreveu."
Antes que Luiz pudesse questionar mais, ela abriu a pasta que trouxera. Na verdade, vim por um assunto específico. Gostaria de falar sobre Mariana. O que tem ela? Quero propor algo que pode soar estranho inicialmente. O Grupo Vasconcelos tem uma fundação que apoia jovens talentos. Gostaria de incluir Mariana no programa. Isso significaria aulas particulares de arte com professores renomados, acesso a materiais, exposições. Luiz cruzou os braços. Que faria isso por uma criança que mal conhece? O olhar de Helena vacilou. Seu talento é excepcional. Há milhares de crianças talentosas. Por que justamente minha filha? Um silêncio pesado se instalou entre eles. Helena parecia travar uma batalha interna. Talvez seja a hora de falarmos com franqueza, disse ela finalmente. Depois do jantar, no Doro contratei um detetive particular. Luiz sentiu o sangue gelar. Você o quê? Para investigar Clara Almeida. A raiva explodiu instantaneamente. Que direito você pensa que tem? O que minha falecida esposa tem a ver com você ou sua empresa? Helena manteve a calma, embora seus olhos traíssem emoção. Clara Almeida nasceu Clara Vasconcelos. O mundo pareceu parar por um instante. Luiz tentou processar o que acabara de ouvir. Isso é impossível. Clara era órfã. Cresceu em um abrigo em Campinas. Não, Clara era minha irmã. As palavras caíram como uma bomba. Luiz se apoiou na parede, atordoado. Minha irmã mais nova fugiu de casa há quase 15 anos, após uma briga terrível com nossos pais. Eles queriam forçá-la a casar com o filho de um sócio, uma aliança comercial disfarçada de casamento. Clara era rebelde, apaixonada por arte. Desapareceu uma noite levando apenas uma mochila e seus pincéis. Luiz balançou a cabeça em negação. Clara nunca mencionou família. Disse que seus pais haviam sofrido um acidente quando era criança. Ela reinventou sua história, cortou laços completamente. Contratamos os melhores detetives do país, mas ela havia desaparecido. 3 anos depois, recebemos a notícia de que uma mulher com documentos de Clara havia falecido em um hospital público no interior de Minas Gerais. Mas obviamente não era ela. Achamos que sim. Havia documentos, confirmação oficial. Ficamos arrasados. Helena pausou, seus olhos marejados, até que vi a marca de nascença de Mariana no restaurante. Luiz recordou as inúmeras vezes que Clara mencionara aquela marca como um sinal de família, algo que passava de mãe para filha há gerações. Sentou-se lentamente, tentando digerir aquela revelação. Por que nunca me disse que tinha família? Clara sentiu-se traída por todos nós, respondeu Helena. Eu era a única que tentei ajudá-la a escapar do casamento forçado, mas não fui forte o suficiente para enfrentar nossos pais. Ela provavelmente me incluiu entre os que a decepcionaram. O som de passos interrompeu a conversa. Mariana apareceu na porta carregando mais desenhos. Do que estão falando? Perguntou inocentemente. Helena e Luiz trocaram olhares tensos. Coisas de adulto, princesa, respondeu Luiz, forçando um sorriso. Por que não? Vai terminar seu desenho no quarto? Conversamos depois. Quando Mariana saiu, Helena continuou. O detetive confirmou tudo. Clara mudou o sobrenome, criou uma história falsa sobre ser órfã. Casou-se com você sob essa identidade inventada. Por que está me dizendo isso agora? Porque Mariana é minha sobrinha, a última conexão que tenho com minha irmã. Quero fazer parte da vida dela. A revelação pairou no ar, pesada como chumbo. Luiz sentiu uma mistura de traição por parte de Clara e medo do que aquilo significava para o futuro de Mariana. Tudo isso, o emprego, o apartamento, foi para chegar até Mariana? Helena negou veementemente. Não, encontrá-los foi coincidência. Só percebi quem eram depois de ver a marca de nascença. Coincidência? Questionou Luiz cético. Você parou exatamente para nós na chuva, entre tantas pessoas passando dificuldade nesta cidade? Helena desviou o olhar. Eu estava voltando do cemitério. Era aniversário de morte de Clara, ou do que pensávamos ser sua morte. Talvez tenha sido o destino. Luiz caminhou até a janela observando a cidade lá fora. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo em questão de semanas. O que quer de nós, Helena?
Dinheiro não é problema para você. Se quiser ver Mariana ocasionalmente como uma tia distante, podemos arranjar algo. Quero mais que isso, admitiu ela. Mariana é a herdeira legítima de parte considerável da fortuna Vasconcelos. Meus pais ainda estão vivos, embora afastados dos negócios. Quando souberem da existência dela... Não, interrompeu Luiz firmemente. Mariana é minha filha, não um peão em jogos de poder de uma família que nem sabia que existia. Não estou sugerindo tirar sua guarda, esclareceu Helena rapidamente. Apenas quero que ela conheça sua herança, sua família, o mundo ao qual ela tem direito. E se esse mundo a machucar como machucou Clara? Ela fugiu por uma razão. Helena não respondeu imediatamente. A dor em seu rosto era palpável. As coisas mudaram. Depois que assumimos que Clara havia partido, meus pais se transformaram. O arrependimento por tê-la afastado os consumiu. Meu pai teve um infarto 6 meses depois. Sobreviveu, mas nunca foi o mesmo. Minha mãe abandonou a empresária implacável que era e se voltou para trabalhos filantrópicos. Pessoas não mudam tão facilmente, argumentou Luiz. Tragédias mudam pessoas, rebateu Helena. Acredite ou não, eles se tornaram humanos depois de perderem Clara. Naquele momento, Mariana voltou à sala com um novo desenho, um retrato, surpreendentemente bem executado de Helena. Terminei, gostou? Helena pegou o desenho com mãos trêmulas. A semelhança era incrível para uma criança daquela idade. Mais impressionante ainda era como o estilo lembrava o de Clara. As mesmas pinceladas, o mesmo olhar para detalhes. É perfeito, Mariana, respondeu Helena, a voz embargada. Olhando para Luiz, continuou. Não pretendo tomar decisões apressadas. Só peço que me permita fazer parte da vida dela, como sua tia. O resto decidiremos com tempo. Luiz sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Negar a Mariana o conhecimento sobre sua família materna parecia errado, mas introduzi-la àquele mundo de riqueza e poder o assustava. Preciso pensar, disse finalmente. Isso é demais para processar de uma vez. Helena assentiu, compreensiva. Antes de sair, entregou a Luiz um envelope. São fotos de Clara conosco. Pensei que Mariana gostaria de ver como a mãe era na juventude. Aquela noite, depois que Mariana adormeceu, Luiz abriu o envelope com mãos hesitantes. As fotografias mostravam uma Clara adolescente, sorridente, com o mesmo cabelo castanho avermelhado que Luiz tanto amara, o mesmo sorriso que Mariana herdara. Em muitas fotos, Helena aparecia ao lado da irmã, braços dados, confidentes, cúmplices. Uma foto em particular capturou sua atenção. Clara, aos 16 anos, em frente a um cavalete, pintando. A marca de nascença visível em seu ombro, idêntica à de Mariana. Atrás da foto, uma mensagem escrita à mão. Helena e Clara, verão de 2006. Última foto juntas antes da tempestade. Luiz sentiu lágrimas nos olhos. Clara havia escondido tanto dele. Uma vida inteira, uma família, uma herança. Por quê? O que a assustara tanto para cortar todos os laços e construir uma identidade completamente nova? Enquanto isso, no luxuoso apartamento de Helena, ela encarava o telefone, reunindo coragem para fazer uma ligação que adiava há semanas. Alô, mãe? Preciso te contar algo importante. Sobre Clara. Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido por um suspiro entrecortado. O que aconteceu com sua irmã? Ela não morreu naquele acidente, mãe. E tem uma filha. Sua neta está viva. Som de choro abafado foi a única resposta. O telefonema de Helena para sua mãe desencadeou uma verdadeira tempestade na família Vasconcelos. Vitória Vasconcelos, matriarca que há anos vivia imersa em atividades filantrópicas como forma de expiar a culpa pela perda da filha mais nova, exigiu conhecer a neta imediatamente. Antônio Vasconcelos, antes um magnata implacável e agora um homem envelhecido pela culpa, inicialmente resistiu. Não, temos direito, argumentou ele durante um jantar tenso na mansão da família. Afastamos Clara. Foi nossa arrogância que a empurrou para longe. É diferente agora, pai, insistiu Helena. Não se trata de direitos, mas de dar a Mariana a chance de conhecer suas raízes. Vitória, que mal tocara na comida,
interviu, com voz firme. Quero conhecê-la, Antônio. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Enquanto isso, no apartamento funcional, Luiz enfrentava seu próprio dilema. Após uma semana refletindo sobre as revelações de Helena, decidiu finalmente conversar com Mariana. Lembra quando conversamos sobre a mamãe e como ela não tinha família? Começou ele, sentando-se ao lado da filha que desenhava na mesa da sala. Mariana assentiu, sem desviar os olhos do desenho que criava, uma interpretação impressionista do parque que haviam visitado no fim de semana. Descobri algo importante. Ele hesitou buscando as palavras certas. A mamãe tinha uma família, sim. Uma irmã que é a Helena e pais que ainda estão vivos. O lápis de cor parou no meio de um traço. Mariana olhou para o pai com olhos arregalados. Helena é irmã da mamãe? Isso significa que ela é minha tia de verdade? Sim, princesa. E isso significa que você tem avós que não conheceu ainda. Mariana processou a informação com uma expressão séria que a fazia parecer mais velha que seus 7 anos. Por que a mamãe nunca nos contou? A pergunta simples carregava o peso de todas as dúvidas que atormentavam Luiz. Ele optou pela versão mais suave da verdade. Às vezes, famílias têm desentendimentos. Sua mãe se afastou deles antes mesmo de nos conhecermos. Eles eram pessoas más. Não acho que fossem maus, apenas complicados. Queriam que sua mãe seguisse um caminho que ela não desejava. Mariana contemplou a resposta por um momento, antes de fazer a pergunta que Luiz temia. Posso conhecê-los? Meus avós? O instinto de proteção de Luiz gritava para afastar. Sua filha daquela família que havia rejeitado Clara. Mas outra parte dele sabia que não tinha o direito de negar a Mariana conhecer sua história completa. Se você quiser, sim. Helena perguntou se podemos jantar com eles no próximo fim de semana. O rosto de Mariana se iluminou. Vou desenhar algo especial para eles. 3 dias depois, o carro oficial do Grupo Vasconcelos estacionou em frente ao prédio onde moravam. Helena veio pessoalmente buscá-los, visivelmente nervosa, uma raridade para a CEO sempre composta. Meus pais estão ansiosos, comentou ela durante o trajeto até o bairro do Morumbi, onde ficava a mansão da família. Especialmente minha mãe. Não a vejo tão animada há anos. Luiz ajustou a gravata, desconfortável com a situação toda. Espero que não estejam criando muitas expectativas. Mariana é apenas uma criança normal. Helena sorriu para essa sobrinha que observava a cidade pela janela do carro. Normal não é bem a palavra que eu usaria. Ela é extraordinária, como Clara era. A mansão. Vasconcelos era imponente sem ser ostensiva. Uma construção elegante em estilo colonial moderno, cercada por jardins meticulosamente planejados. Quando entraram no hall principal, Mariana segurou a mão do pai com mais força, intimidada pela grandiosidade do lugar. Na sala de estar, um casal aguardava. Antônio Vasconcelos, aos 68 anos, mantinha a postura ereta de um homem acostumado ao comando, embora seu rosto mostrasse os sinais de quem já não tinha a mesma energia de antes. Ao seu lado, Vitória, uma mulher elegante de cabelos grisalhos, perfeitamente arrumados, não conseguiu conter o tremor nas mãos quando avistou Mariana. Meu Deus, sussurrou ela. É Clara outra vez. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Vitória deu um passo à frente, hesitante. Olá, Mariana. Eu sou sua avó. Mariana, normalmente desenvolta, se escondeu parcialmente atrás do pai. Luiz colocou a mão em seu ombro, encorajando-a. Está tudo bem, princesa. Pode dizer olá. Oi, respondeu ela timidamente antes de acrescentar. Trouxe um presente para vocês. Com cuidado. Retirou da pequena mochila que carregava um desenho emoldurado. Um retrato de família baseado nas fotografias que Helena havia mostrado, mas com uma adição. Mariana e Luiz, ao lado de Clara, como se todos estivessem juntos, em uma única imagem. Vitória recebeu o presente com mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto observava cada detalhe. Você tem o dom dela, disse Antônio, aproximando-se para ver melhor. Sua voz falhou ligeiramente. Clara começou a desenhar com 3 anos. Aos 7, já fazia retratos quase tão bons quanto este. O gelo inicial
começou a derreter quando Vitória convidou Mariana para ver os álbuns de família. Enquanto a avó e neta folheavam fotografias na mesa de centro, Helena conduziu Luiz e o pai até a biblioteca adjacente. Luiz tem direito de saber tudo, disse ela ao pai. Sobre Clara, sobre o que aconteceu. Antônio serviu-se de uísque antes de começar. Eu era um homem diferente há 15 anos, mais duro, mais obcecado com legados e alianças empresariais. O senhor tentou forçar Clara a se casar com o filho de um sócio, afirmou Luiz, sem disfarçar a hostilidade. Antônio não negou. Ricardo Mendonça era herdeiro do segundo maior grupo de construção civil do país. A fusão entre nossas empresas criaria o maior conglomerado da América Latina. Para mim era lógico unir as famílias também. Clara tinha apenas 19 anos, mas acrescentou Helena. Ricardo, 37. Luiz sentiu o estômago revirar. E vocês se perguntam por que ela fugiu? Não nos perguntamos, respondeu Antônio, olhando pela janela. Sabemos exatamente por quê. Eu destruí minha própria filha com minha ambição. O peso daquela admissão pairou no ar. Clara era diferente de Helena, continuou ele. Helena herdou meu pragmatismo, minha visão para negócios. Clara era sonhadora, artista. Tentei moldá-la à força para o mundo corporativo. Quando anunciei o noivado sem nem consultá-la, ela implorou primeiro. Depois gritou, chorou. Por fim, sumiu. Procuramos por meses, completou Helena. Detetives, anúncios, recompensas. Ela havia desaparecido completamente. 3 anos. Depois, retomou Antônio, a voz mais baixa, recebemos a notícia de um acidente em Minas. Uma mulher com documentos no nome de Clara Vasconcelos havia falecido em um hospital após um acidente de carro. Era uma fraude, obviamente, mas naquele momento... Acreditamos, concluiu Helena. A pessoa havia sido cremada a pedido de um suposto marido que nunca encontramos. Tínhamos apenas um atestado de óbito e a certeza de que havíamos perdido. Clara para sempre. Luiz tentou encaixar aquela história com o que conhecia de sua esposa. Conheci Clara em 2013 em Belo Horizonte. Ela se apresentou como Clara Almeida, órfã, formada em artes visuais. Nunca mencionou família ou passado. Em São Paulo. Quando vocês se casaram? Perguntou Antônio. 2014. Mariana nasceu em 2017. Clara teve complicações no parto e... Luiz não conseguiu terminar a frase. O silêncio tomou conta da biblioteca. Do outro cômodo, podiam ouvir Mariana rindo de algo que Vitória mostrava. Ela parece feliz, comentou Antônio. Apesar de tudo. Ela é, confirmou Luiz. Faço o possível para que seja. Helena tocou o braço do pai. Precisamos conversar sobre o futuro, papai. Antônio assentiu. Luiz, não queremos interferir na educação que você dá à sua filha. Mas Mariana é uma Vasconcelos. Legalmente, ela tem direito a uma parte considerável do patrimônio da família. Não estou interessado no dinheiro de vocês, respondeu Luiz secamente. Não se trata apenas de dinheiro, interveio. Helena, é sobre identidade, herança cultural, oportunidades. Gostaria de estabelecer um fundo fiduciário para Mariana, explicou Antônio, para sua educação, desenvolvimento artístico e futuro, sem condições ou controle sobre vocês. Antes que Luiz pudesse responder, foram interrompidos pelo som de vidro quebrando, seguido por um grito. Correram todos para a sala de estar, onde encontraram Vitória ajoelhada no chão, cercada por cacos de um porta-retratos, segurando Mariana nos braços. O que aconteceu? Perguntou Helena, alarmada. Mariana estava pálida, respirando com dificuldade. Minha cabeça dói muito, murmurou ela antes de desmaiar nos braços da avó. As horas seguintes foram um borrão frenético. A equipe médica particular dos Vasconcelos chegou em minutos. Mariana foi transferida para o melhor hospital privado da cidade, onde exames completos foram realizados com urgência. No corredor asséptico da ala pediátrica, Luiz caminhava de um lado para outro, consumido pela ansiedade. Helena permanecia sentada, aparentemente calma, mas a tensão em seu rosto traía seu estado emocional.
Ela nunca teve crises assim antes, disse Luiz pela terceira vez. Dr. Mendes é o melhor neurologista infantil do país, respondeu Helena. Automaticamente. Ele vai descobrir o que aconteceu. Vitória e Antônio chegaram pouco depois, tendo seguido em outro carro. Apesar da situação, Luiz não pôde deixar de notar como eles pareciam desorientados, fora de seu ambiente controlado. Dois poderosos empresários, reduzidos a avós preocupados em um corredor de hospital. Quando o médico finalmente apareceu, seu semblante era sério, embora não alarmante. Mariana teve uma crise de enxaqueca severa, explicou ele. Os exames não mostram nada estruturalmente preocupante, mas encontramos algumas anomalias que precisam ser investigadas. Que anomalias? Questionou Luiz imediatamente. Elevação de alguns marcadores sanguíneos associados a condições autoimunes. Nada conclusivo ainda, precisamos fazer mais testes. Condições autoimunes, repetiu Helena. Como lúpus. O médico ajustou os óculos. É uma possibilidade, entre outras. Quero fazer um histórico médico completo da família. Essas condições frequentemente têm componente genético. Foi Vitória quem falou, a voz trêmula. Clara tinha lúpus. Luiz virou-se para ela chocado. O quê? Clara nunca me disse nada sobre isso. Foi diagnosticada aos 16 anos, explicou Vitória. Era um caso leve, controlado com medicação. Ela odiava ser tratada diferente por causa disso. Isso muda tudo, afirmou o médico. Precisamos redirecionar os exames específicos para essa condição. Se for hereditário, identificar cedo pode fazer grande diferença no tratamento. Quando o médico saiu, Luiz sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima. Outro segredo. Quantas coisas mais Clara havia escondido dele. Por que ela nunca me contou? Murmurou ele mais para si mesmo que para os outros. Vitória sentou-se ao seu lado. Minha filha passou a vida fugindo de quem era. O lúpus era parte da identidade que ela rejeitava. O comentário, embora doloroso, carregava uma verdade que Luiz não podia ignorar. De repente, a saúde de Mariana se tornava o elo mais forte unindo estas duas famílias, que até semanas atrás desconheciam a existência uma da outra. Noite adentro, enquanto Mariana dormia sob efeito de medicação, os 4 adultos permaneceram. No hospital, um silêncio tenso entre eles ocasionalmente quebrado por conversas superficiais. No entanto, uma nova dinâmica estava se formando, uma trégua nascida da preocupação compartilhada. Pela manhã, quando Mariana acordou sentindo-se melhor, encontrou não apenas seu pai ao lado da cama, mas também sua recém-descoberta família. Para a surpresa de Luiz, foi para Helena que a menina estendeu os braços primeiro. Tia Helena, tive um sonho com a mamãe, disse ela, ainda sonolenta. Ela estava pintando um quadro gigante e sorria para mim. Helena abraçou a sobrinha com cuidado, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Sua mãe ficaria muito orgulhosa da artista que você está se tornando. Aquele momento, simples e espontâneo, marcou uma virada. Luiz percebeu que, independente de suas reservas, um vínculo estava se formando entre Mariana e a família materna, um vínculo que ele não tinha o direito de impedir. 3 dias depois, com Mariana já em casa e um plano de tratamento preventivo estabelecido, Luiz tomou uma decisão. Telefonou para Helena. Aceito a proposta do fundo para Mariana, disse ele sem preâmbulos, mas tenho condições. Estou ouvindo, respondeu Helena. Primeiro, continuamos vivendo nossas vidas normalmente. Nada de internatos de luxo ou de tirá-la da escola atual. Segundo, vocês podem participar da vida dela como família, mas as decisões importantes continuam sendo minhas. Terceiro, quero transparência total sobre o histórico médico de Clara e da família. Nada mais de segredos que possam afetar a saúde de Mariana. Concordo com tudo, respondeu Helena sem hesitação. E quanto ao trabalho? Continuarei no projeto se realmente acredita que mereço o cargo. Não quero caridade. Luiz, se há algo que aprendi nestas semanas, é que você é exatamente o profissional que precisávamos. Isso não mudou. Um novo capítulo estava começando para todos eles. Naquela noite, enquanto ajudava Mariana a organizar seus materiais de pintura, um conjunto profissional enviado por Vitória,
Luiz percebeu algo que não havia notado antes. Entre os tubos de tinta havia um pequeno estojo de madeira com as iniciais CV entalhadas. Vovó disse que era da mamãe, explicou Mariana, seguindo o olhar do pai. Ela guardou todas as coisas dela, esperando que um dia ela voltasse. Luiz abriu o estojo com cuidado. Dentro, pincéis delicados e um pequeno bloco de croquis. Na primeira página, um desenho inacabado. O esboço de um rosto que Luiz reconheceu imediatamente como o seu próprio, mais jovem, sorrindo para o artista invisível. Clara o havia desenhado. Em algum momento de sua vida juntos, ela havia começado a retratá-lo com os mesmos pincéis que usava em sua vida anterior, como Clara Vasconcelos. "Posso terminar?" perguntou Mariana, observando o desenho com fascínio. Luiz hesitou apenas por um segundo antes de assentir. Sua mãe gostaria disso. Enquanto observava a filha continuar o trabalho inacabado da mãe, Luiz sentiu algo mudar dentro de si. Talvez estivesse na hora de deixar o passado ser revelado, em vez de enterrado. Talvez estivesse na hora de permitir que os segredos dessem lugar a novas verdades. Em seu escritório, na cobertura do edifício sede do Grupo Vasconcelos, Helena olhava para a cidade iluminada, uma taça de vinho intocada sobre a mesa. Seu telefone tocou. "O teste deu positivo", disse a voz do outro lado. 99,9% de certeza. A menina é definitivamente filha de Clara Vasconcelos. "Obrigada, doutor", respondeu Helena, desligando. Não que precisasse dessa confirmação científica, seu coração já sabia. Mariana era a continuação de Clara neste mundo, uma segunda chance para todos eles. O que Helena ainda não havia contado a ninguém, nem mesmo a seus pais, era que o testamento de Clara, encontrado entre seus documentos pessoais após o falecimento, continha uma carta endereçada a ela. Uma carta que só agora fazia sentido completo. "Querida Helena, se estiver lendo isto, algo aconteceu comigo. Há segredos que carreguei por tempo demais. Quando estiver pronta para saber a verdade completa sobre minha partida, procure pela caixa azul no nosso lugar secreto de infância. Você sempre foi minha protetora. Agora peço que proteja o que há de mais precioso em minha vida. Com amor eterno, Clara." O lugar secreto de infância. A casa na árvore nos fundos da propriedade de veraneio da família em Angra dos Reis. Helena não ia lá há anos, mas agora tinha um motivo urgente para revisitar o passado. Que outros segredos Clara havia levado consigo? E como esses segredos afetariam o frágil equilíbrio que começavam a construir? A propriedade da família Vasconcelos em Angra dos Reis permanecia praticamente inalterada há mais de uma década. Helena dirigiu seu próprio carro pela estrada sinuosa que levava à casa de veraneio, preferindo a solidão nesta viagem particular. A mansão à beira-mar, com sua arquitetura mediterrânea e jardins exuberantes, guardava tanto momentos felizes quanto dolorosos de sua infância. O caseiro, Sr. Juvenal, aproximou-se quando ela estacionou. Aos 70 anos, ainda mantinha a mesma postura respeitosa e o mesmo sorriso caloroso de sempre. "Senhorita Helena, que surpresa boa! Não recebemos nenhum aviso da sua chegada." "Foi uma decisão de última hora, Juvenal." Ela sorriu, notando como o homem envelhecera. "A casa está em condições de uso?" "Sempre, senhorita. Sua mãe insiste que mantenhamos tudo pronto, mesmo que ninguém venha há anos." Helena caminhou pelo jardim lateral, suas memórias regressando com cada passo. Ali estava o balanço onde Clara se embalava por horas enquanto lia. Mais adiante, a fonte de água onde ambas jogavam moedas, fazendo desejos impossíveis. "A casa na árvore ainda existe?" perguntou, tentando soar casual. "Ah, sim. Renovamos a estrutura há alguns anos por ordem do seu pai, mas mantivemos tudo como era. As meninas gastaram tantas horas lá que o Sr. Antônio disse que era um patrimônio da família." Helena sorriu ao ouvir aquilo. Seu pai, sempre tão pragmático, ocasionalmente surpreendia com gestos sentimentais que contradiziam sua reputação. "Vou dar uma olhada, se não se importa." "Fique à vontade, senhorita. Preparo algo para o jantar." "Não será necessário. Não pretendo passar a noite." A trilha para a casa na árvore estava menos definida, mas ainda visível. Helena seguiu entre as árvores, sentindo-se estranhamente vulnerável,
Não como a CEO de um conglomerado bilionário, mas como a menina mais velha que seguia os passos da irmã aventureira. A construção surgiu entre as folhagens, uma estrutura surpreendentemente bem conservada, pintada em tons de azul e branco, com uma pequena varanda suspensa. A escada de corda havia sido substituída por uma mais segura, de madeira, mas mantinha o charme rústico original. Helena respirou fundo antes de subir. O último momento que passara naquele lugar com Clara havia sido uma discussão acalorada, semanas antes de sua fuga. Clara, aos 19 anos, anunciando que abandonaria a faculdade de administração para cursar belas artes. Helena, tentando dissuadi-la, alertando sobre a fúria iminente do pai. Você não pode simplesmente jogar tudo para o alto, Clara. Não, estou jogando nada para o alto. Estou escolhendo minha própria vida. Papai nunca vai aceitar. Então viverei sem a aceitação dele, e sem a sua também, se for necessário. Aquelas haviam sido as últimas palavras sinceras trocadas entre as irmãs. Depois vieram apenas discussões familiares tensas, ultimatos, e então o silêncio do abandono. O interior da casa na árvore estava surpreendentemente limpo. Alguém havia mantido o lugar arejado e protegido da umidade tropical. As prateleiras ainda exibiam os livros favoritos de Clara, alguns tesouros da infância e os primeiros materiais de desenho que ganhara. No centro, uma pequena mesa redonda onde as irmãs costumavam jogar cartas e planejar aventuras imaginárias. Helena examinou cada centímetro do espaço, procurando a misteriosa caixa azul. Não estava em nenhum lugar visível. Tentou lembrar-se de esconderijos secretos que conheciam quando crianças. Havia o espaço oco sob o assoalho, o compartimento falso na estante. Após meia hora de busca infrutífera, Helena sentou-se frustrada, no pequeno sofá desbotado. Foi então que notou. A tábua sob seus pés soava diferente das outras quando pisada. Ajoelhou-se e pressionou as extremidades da madeira, que cedeu, revelando um compartimento. Dentro dele, uma caixa azul de metal, do tipo usado para guardar documentos importantes, protegida da umidade por um invólucro plástico. Com mãos trêmulas, Helena retirou a caixa e a colocou sobre a mesa. Não havia cadeado ou fechadura, apenas uma tampa simples. Ao abri-la, encontrou vários envelopes organizados cronologicamente, todos endereçados a ela, e um diário encadernado em couro marrom. O primeiro envelope tinha a data de exatamente uma semana após o desaparecimento de Clara. Querida Helena, se você encontrou esta caixa, é porque algo aconteceu comigo ou porque finalmente revelei meu paradeiro. Sei que deve estar furiosa, magoada ou talvez ambos. Tem todo o direito de sentir-se traída. Mas preciso que entenda. Não fugi de você ou da mamãe. Fugi do futuro que papai planejou sem meu consentimento. Ricardo Mendonça não é o homem que vocês pensam. Nas 3 vezes em que ficamos sozinhos antes do noivado forçado, ele deixou claro o tipo de esposa que esperava. Submissa, silenciosa, um troféu para exibir. Na última vez, quando recusei seus avanços, vi algo em seus olhos que me aterrorizou. Contei ao papai, implorando para que cancelasse os planos. Ele disse que eu estava sendo dramática e que aprenderia a amar Ricardo com o tempo. Mamãe, sempre tão forte em outros assuntos, apenas baixou os olhos e disse que o casamento era a melhor opção para o meu futuro. Então decidi criar meu próprio caminho. Quando você ler isto, estarei segura em outro lugar, construindo a vida que escolhi. Não me procure ainda. Um dia, quando for seguro, voltarei a fazer contato. Com amor, sempre sua irmã, Clara. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Todas aquelas acusações contra Ricardo, todas as súplicas de Clara. A família havia ignorado completamente, priorizando alianças empresariais acima da felicidade e segurança da filha mais nova. O segundo envelope trazia a data de 6 meses depois. Helena. Os dias se tornaram mais leves. Estou estudando arte, na UFMG sob um nome diferente. Tenho um pequeno apartamento
e trabalho meio período em uma galeria. Pela primeira vez na vida, sinto-me livre para ser eu mesma. Conheci pessoas que me aceitam sem saber meu sobrenome ou a fortuna da minha família. Fiz amigos verdadeiros e conheci um homem, um estudante de engenharia chamado Luiz. Ele é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Honesto, trabalhador, sem pretensões além de construir uma vida digna com o próprio esforço. Ainda não estou pronta para revelar quem sou realmente, nem para ele, nem para vocês. Mas queria que soubesse que estou bem. Sua irmã, Clara. Helena passou as próximas horas lendo cada carta. Clara documentava sua nova vida, o relacionamento com Luiz, a formatura, o casamento simples, o início da carreira como ilustradora, freelancer. Em nenhuma carta havia endereços ou informações que pudessem localizá-la. Clara ainda temia ser encontrada contra sua vontade. A carta mais dolorosa era datada 2 semanas após o nascimento de Mariana. Querida Helena, hoje me tornei mãe. Minha filha se chama Mariana, tem os olhos do pai e meu cabelo escuro. Quando a segurei pela primeira vez, chorei pensando em mamãe, em você. Chorei por todas as alegrias que não posso compartilhar com vocês. O parto foi difícil. Os médicos estão preocupados com complicações relacionadas ao lúpus. Estou fraca, mas determinada a me recuperar rapidamente. Luiz tem sido meu pilar, assumindo o cuidado da bebê enquanto me recupero. Se algo acontecer comigo, Helena, espero que um dia você encontre Mariana. Que conheça esta parte de mim que agora vive no mundo. Que conte a ela sobre nossa infância, sobre a tia que sempre admirei e tentei imitar. Talvez seja hora de contar a verdade a Luiz sobre minha família. Ainda tenho medo da reação dele. Construímos uma vida baseada em honestidade, exceto por esta grande omissão minha. Como ele reagiria ao descobrir que se casou com uma herdeira fugitiva? Que seu modo simples de vida foi uma escolha, não uma necessidade? Por enquanto, adiarei esta conversa até estar mais forte. A prioridade é me recuperar para cuidar de nossa filha. Com amor, Clara. A última carta tinha sido escrita apenas semanas antes da morte de Clara. Helena, minha saúde piorou significativamente. O lúpus afetou meus rins, e os médicos não são otimistas sobre minhas chances de recuperação total. Mantive isto escondido de Luiz o máximo que pude, mas não será possível por muito mais tempo. Finalmente, tomei coragem e contei a ele toda a verdade sobre meu passado, nossa família, o que deixei para trás. Sua reação me surpreendeu. Em vez de raiva pela omissão, ele demonstrou tristeza por eu ter sentido necessidade de esconder uma parte tão importante de mim mesma. Ofereceu-se para entrar em contato com vocês, para reconciliarmos antes que seja tarde. Recusei. O orgulho é um vício difícil de abandonar mesmo à beira do abismo. Talvez seja o único traço que realmente herdei de papai. Se o pior acontecer, há algo que preciso que saiba. Ricardo Mendonça não desistiu facilmente quando fugi. Durante meses, contratou investigadores particulares para me encontrar. Quando finalmente conseguiu anos mais tarde, veio pessoalmente a Belo Horizonte. Ameaçou expor minha farsa a Luiz, destruir meu casamento, a menos que eu concordasse com suas condições degradantes. O confronto foi terrível. Disse coisas a ele que jamais pensei ser capaz de dizer a alguém. No fim, ameacei expor seus negócios escusos, coisas que descobri durante as tentativas de papai de me convencer sobre a solidez de seu caráter. Ele recuou, mas suas últimas palavras foram: "Isto não termina aqui, Clara." Nunca mais tive contato com ele, mas às vezes sinto que sou observada. Se algo acontecer comigo além da doença, investigue Ricardo. Ele nunca foi o homem de negócios íntegro que papai acreditava ser. No diário que deixo junto a estas cartas, há detalhes sobre transações suspeitas que descobri durante o período em que papai me forçava a participar das reuniões da empresa. Informações que podem ser úteis caso ele tente se aproximar de minha família no futuro. Independente do que aconteça, saiba que nunca deixei de amá-los. Você, mamãe, até mesmo papai, apesar de tudo. Escolhi meu caminho e não me arrependo, mas sinto falta dos laços que perdemos. Cuide de Mariana e Luiz.
se um dia seus caminhos se cruzarem. Para sempre, sua irmã, Clara. Helena fechou o último envelope, sentindo-se física e emocionalmente exausta. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a casa na árvore. Ela pegou o diário, folheando rapidamente as páginas cheias da caligrafia delicada de Clara. Detalhes sobre transações financeiras duvidosas, empresas de fachada, propinas em licitações, todas ligando Ricardo Mendonça a um submundo de negócios que a família Vasconcelos jamais aprovaria. Enquanto descia a escada da casa da árvore com a caixa azul firmemente segurada contra o peito, Helena tomou uma decisão. Primeiro, investigaria cada palavra escrita por Clara sobre Ricardo. Depois compartilharia as cartas com seus pais e com Luiz. Eles mereciam conhecer a verdade completa sobre Clara, suas escolhas e seus medos. Porém, antes disso, havia uma pessoa que precisava ser confrontada. Ricardo Mendonça continuava sendo um parceiro ocasional de negócios do Grupo Vasconcelos, embora mais distante desde o desaparecimento de Clara. Agora, aos 52 anos, era um dos empresários mais poderosos do setor, conhecido por sua filantropia estratégica e pela recente incursão na política. Enquanto dirigia de volta a São Paulo, Helena fez uma ligação através do sistema do carro. Preciso que investigue tudo sobre Ricardo Mendonça nos últimos 15 anos, instruiu seu chefe de segurança particular. Movimentações financeiras, viagens, especialmente qualquer conexão com Belo Horizonte. Prioridade máxima, total discrição. Alguma orientação específica sobre o que procurar, senhorita Vasconcelos? Helena pensou nas palavras da irmã. Se algo acontecer comigo além da doença, investigue Ricardo. Procure por qualquer coisa que possa conectá-lo à morte de minha irmã. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado apenas pelo som da respiração surpresa do homem. Circular, irmã não morreu em um acidente? É exatamente isso que pretendo descobrir. O escritório de Ricardo Mendonça ocupava o último andar de um arranha-céu no coração financeiro de São Paulo. Com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da metrópole, o espaço era meticulosamente projetado para impressionar visitantes e intimidar adversários. As linhas minimalistas, a madeira escura e o metal escovado criavam uma atmosfera de poder contido, exatamente como seu proprietário. Helena foi anunciada e encaminhada diretamente à sala principal. Vestida em um terninho cinza impecável e saltos discretos, carregava apenas uma pasta fina e seu celular. Não havia traço de hesitação em seus passos quando a secretária abriu a porta dupla. Ricardo levantou-se para recebê-la, um sorriso calculadamente caloroso no rosto anguloso. Aos 52 anos, mantinha-se em excelente forma física, com cabelos grisalhos estrategicamente aparados e um bronzeado permanente que sugeria férias frequentes em destinos exclusivos. Helena Vasconcelos. Que surpresa agradável! Ele gesticulou, para que se sentasse. A que devo a honra? Não me lembro de termos agendado nada. Não agendei. Helena permaneceu em pé. Esta não é uma visita comercial, Ricardo. Algo no tom dela fez o sorriso dele vacilar levemente. Com um gesto, dispensou a secretária, que fechou as portas ao sair. Posso oferecer algo? Café, água, talvez algo mais forte? Não. Serei direta. Vim falar sobre Clara. O nome pairou no ar como um fantasma invisível. Ricardo manteve a expressão neutra, mas Helena notou a mínima contração de seus dedos sobre a mesa de vidro. Clara, sua irmã que faleceu há anos. Minha irmã que fugiu para escapar do casamento arranjado com você. A mesma que você encontrou em Belo Horizonte e ameaçou anos depois. Ricardo inclinou-se para trás em sua cadeira, ergonômica, estudando Helena com olhos repentinamente frios. Vejo que está desinformada. Clara e eu tivemos um relacionamento complicado, certamente, mas qualquer contato posterior foi por iniciativa dela, não minha. Helena colocou sobre a mesa a última carta de Clara, aberta na página relevante. Esta é a versão dela dos eventos. Encontrei ontem, junto com outras cartas e um diário bastante detalhado. Ricardo nem olhou para o documento.
Uma mulher doente, confusa, possivelmente delirante pelos medicamentos. É compreensível que tenha distorcido os fatos. Já conclui a investigação sobre suas atividades na época da morte dela. Esta afirmação, um blefe parcial, já que a investigação estava apenas começando, provocou uma reação. Sutil. Ricardo ajustou a posição, a mandíbula contraindo-se ligeiramente. Que tipo de investigação? Do tipo que revelou suas viagens a Belo Horizonte, seus contatos com pessoas do submundo local, o dinheiro transferido para contas offshore 3 dias antes do suposto acidente de carro que matou minha irmã. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela panorâmica. Quando se virou, seu rosto havia recuperado a compostura. Você tem provas do que está insinuando, Helena? Ou está especulando baseada em cartas de uma mulher que abandonou a própria família, mentiu por anos e inventou uma vida inteira? Helena manteve o olhar fixo nele. Tenho o suficiente para abrir uma investigação formal, o suficiente para arranhar sua imagem cuidadosamente construída, especialmente agora, quando planeja concorrer ao Senado. Foi como se uma máscara caísse. O charme estudado de Ricardo deu lugar a algo mais duro, mais autêntico e mais perigoso. O que exatamente você quer, Helena? Dinheiro? Um pedido de desculpas por um crime que não cometi? Ou talvez seja apenas culpa, a culpa por não ter protegido sua irmãzinha quando ela mais precisava. O golpe verbal atingiu Helena com precisão, mas ela não demonstrou reação. Em vez disso, aproximou-se da mesa, inclinando-se ligeiramente. Quero a verdade. Quero saber se você teve algo a ver com a morte dela. Ricardo soltou uma risada breve, desprovida de humor. A verdade? Sua irmã fugiu porque não conseguia lidar com responsabilidades. A proposta de casamento era benéfica para ambas as famílias. Clara tinha tudo: beleza, inteligência, uma fortuna aguardando-a. Mas jogou tudo fora por um capricho artístico e um engenheiro sem ambição. Ela fugiu porque você a aterrorizou. Eu a desafiei. Há uma diferença. Clara precisava crescer, assumir seu papel. Em vez disso, escolheu uma vida medíocre que culminou em uma morte precoce. Uma tragédia, certamente, mas causada por suas próprias escolhas. Helena observou cada microexpressão no rosto do homem, buscando sinais de culpa ou mentira. Você foi a Belo Horizonte pouco antes do acidente. Fui a Belo Horizonte regularmente, por negócios. Nunca escondi isso. E coincidentemente minha irmã morre após seu último encontro com ela? Ricardo inclinou a cabeça, estudando Helena com interesse renovado. Você realmente acredita que eu a matei, não é? Que teria algo a ganhar com a morte de uma ex-noiva que já havia se tornado irrelevante há anos? Clara sabia coisas sobre você, coisas que anotou em seu diário, sobre suas transações ilegais, suas empresas de fachada, seus acordos com políticos corruptos. O silêncio que seguiu foi revelador. Ricardo caminhou lentamente até seu bar particular, servindo-se de um uísque sem oferecer nada a Helena. Sua irmã sempre teve uma imaginação fértil. Creative, os professores diziam. Eu preferia o termo fantasiosa. Ele tomou um gole, encarando-a por cima do copo. Se ela realmente tivesse alguma evidência concreta contra mim, por que não a usou? Por que esperar anos para então morrer convenientemente em um acidente? A lógica era perturbadora, mas Helena não recuou. Talvez ela tenha tentado. Talvez isso tenha precipitado sua morte. Ricardo pousou o copo com força excessiva. Chega de insinuações. Se tem algo concreto, use. Caso contrário, esta conversa acabou. Tenho uma empresa para administrar e uma campanha para planejar. Helena recolheu a carta, mantendo os olhos fixos nos dele. Não acabou, Ricardo. Apenas... Começou. O diário de Clara está agora com pessoas que saberão exatamente o que fazer com as informações. Saindo do escritório, Helena sentiu um misto de frustração e determinação. Não conseguira uma confissão, nem mesmo um deslize significativo. Mas a reação dele ao mencionar o diário havia sido reveladora. Momentâneo pânico disfarçado de desdém. No estacionamento, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de seu investigador particular.
Descoberta importante. Médico que assinou atestado de óbito de Clara recebeu depósito de R$ 200 mil 2 dias após acidente. Fonte pagadora, empresa subsidiária da Mendonça Holdings, continuando investigação. Enquanto isso, na casa de May, Luiz, outra revelação estava em curso. Os pais de Helena e de Clara visitavam pela primeira vez desde que souberam sobre Mariana. Antônio Vasconcelos, apesar dos 72 anos e de um infarto anterior, mantinha uma presença imponente, agora suavizada por uma emoção genuína nos olhos ao observar a neta desenhar. Beatriz, sua esposa, não conseguia conter as lágrimas ao notar cada maneirismo, cada expressão da menina que lembrava Clara. Ela tem o talento da mãe, comentou Beatriz, observando o desenho que Mariana fazia. O mesmo traço preciso, a mesma atenção aos detalhes. Luiz observava a cena com sentimentos conflitantes. Por um lado, ver Mariana cercada por família, sua família materna, aquecia seu coração. Por outro, temia que este novo mundo pudesse transformá-la, afastá-la da simplicidade e honestidade que ele sempre valorizara. Clara nunca falou sobre vocês, disse finalmente, quando Mariana saiu para mostrar algo a Juvenal, que viera como motorista. Por que ela tinha tanto medo de fazer contato? Antônio, geralmente eloquente, parecia lutar com as palavras. Eu fui um pai terrível, controlador. Via minhas filhas como extensões do império que construí, não como pessoas com desejos próprios. Beatriz pegou a mão do marido, um gesto surpreendentemente terno. Todos cometemos erros imperdoáveis com Clara. Eu deveria tê-la defendido, mas fui covarde. Quando percebemos o que havíamos feito, já era tarde demais. E agora? O que esperam de Mariana? Antônio encarou Luiz diretamente. Esperamos a chance de fazer melhor desta vez, de conhecê-la, amá-la sem condições, apoiá-la em qualquer caminho que escolha, não como herdeira, mas como nossa neta. O telefone de... Luiz interrompeu a conversa. Era Helena. Preciso que venha ao escritório agora. Descobri algo sobre a morte de Clara, algo que muda tudo. O escritório particular de Helena, no prédio do Grupo Vasconcelos, estava irreconhecível. As paredes normalmente imaculadas estavam cobertas de fotos, diagramas, documentos interligados por linhas coloridas. No centro, uma equipe de 3 investigadores particulares e um ex-delegado trabalhavam em computadores, cruzando informações. Luiz entrou acompanhado dos pais de Helena, todos atordoados com a transformação do espaço. O que é tudo isso? Perguntou Beatriz, olhando horrorizada para as fotos do acidente que matara sua filha mais nova. Helena abraçou brevemente os pais antes de guiá-los a uma mesa central. Clara não morreu em um acidente comum. O carro foi adulterado. Os freios foram cortados profissionalmente, de um modo que pareceria falha por desgaste natural. Luiz sentiu o sangue gelar nas veias. Como você sabe disso? O perito que examinou o veículo recebeu um pagamento substancial para classificar como acidente. O médico que assinou o atestado de óbito também. Helena apontou para documentos bancários ampliados. Ambos os pagamentos foram rastreados até empresas ligadas a Ricardo Mendonça. Antônio Vasconcelos cambaleou, apoiando-se pesadamente na mesa. Seu rosto passou do choque à fúria em segundos. Ricardo, o filho do meu amigo Carlos, o homem que eu quase tornei meu genro? O mesmo que Clara descreveu como perigoso, controlador e vingativo. O homem de quem ela fugiu e que anos depois a encontrou e ameaçou. Helena entregou ao pai cópias das cartas de Clara. Ela deixou isto para mim. Sabia que corria perigo, mas não imaginei que seria algo tão grave. Beatriz folheava as cartas com mãos trêmulas. Por que não viemos procurá-la? Por que aceitamos sua morte sem questionar? Deveríamos ter percebido... Ricardo vai pagar por isso, declarou Antônio, a voz trêmula de raiva. Usarei cada centavo que tenho, cada contato, cada recurso para vê-lo na prisão. Helena trocou olhares com o ex-delegado, que assentiu gravemente. Já apresentamos as evidências ao Ministério Público. Um mandado de prisão preventiva está sendo solicitado neste momento.
Luiz permanecia em silêncio, absorvendo o impacto daquela revelação. Todos aqueles anos acreditando que a morte de Clara fora uma tragédia do destino, quando, na verdade, ele pagará pelo que fez à nossa filha, afirmou Beatriz, uma determinação feroz substituindo as lágrimas. E cuidaremos de Mariana como Clara gostaria. O telefone de Helena tocou. Ela atendeu, ouvindo brevemente antes de desligar. Ricardo Mendonça acaba de ser detido ao tentar embarcar em seu jato particular. Aparentemente, estava deixando o país com destino não declarado. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Nenhuma satisfação. Apenas o peso da justiça tardia e a consciência de que nada traria Clara de volta. O que contaremos a Mariana? Perguntou Luiz. Finalmente. Helena colocou a mão em seu ombro. A verdade na medida em que ela puder compreender. Que sua mãe foi extraordinariamente corajosa. Que ela viveu conforme suas próprias escolhas, mesmo quando isso significava abandonar privilégios. E que agora sua família está completa novamente, honrando seu legado. Através da janela, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, lançando uma luz dourada sobre os arranha-céus. Em algum lugar da cidade, uma menina de 10 anos com uma marca de nascença em forma de meia-lua desenhava em seu quarto, inconsciente, de como sua vida havia sido irrevogavelmente transformada nas últimas semanas. O legado de Clara Vasconcelos Almeida finalmente encontraria justiça. E sua filha, agora protegida por duas famílias unidas pelo amor a ela, teria a liberdade que Clara tanto lutara para conquistar. 1 ano havia se passado desde as revelações sobre a morte de Clara. A vida de todos os envolvidos transformara-se de maneiras que nenhum deles poderia prever. O julgamento de Ricardo Mendonça tornou-se um dos casos criminais mais notórios do ano. Apesar de seus advogados de renome e manobras jurídicas, as provas acumuladas eram irrefutáveis. Foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado e diversos crimes financeiros descobertos durante a investigação. O Império Mendonça desmoronou sob o peso dos escândalos, revelando uma teia de corrupção que ainda sacudia o mercado. Em uma manhã de domingo, Mariana corria pelo amplo jardim da nova casa onde morava com seu pai. Não era a mansão dos Vasconcelos, nem o antigo apartamento funcional. Era uma casa espaçosa num condomínio tranquilo, com um ateliê especialmente construído para ela desenvolver seu talento artístico. Luiz observava a filha da varanda, uma xícara de café nas mãos. Aos 40 anos, havia encontrado um equilíbrio que parecia impossível há pouco tempo. Continuava no Grupo Vasconcelos, agora como diretor de projetos especiais, mas com autonomia suficiente para manter seus princípios intactos. Ela parece tão feliz, comentou Helena, juntando-se a ele na varanda. Aos domingos, era tradição, a família se reunir para um almoço prolongado. Está mais leve desde que tudo foi resolvido, respondeu Luiz. As sessões com a psicóloga ajudaram muito. Helena assentiu, observando a sobrinha. O relacionamento entre eles havia evoluído para algo inesperadamente confortável. Nem romance, nem mera amizade, mas uma parceria baseada no amor compartilhado por Mariana e no respeito mútuo que haviam desenvolvido. Como foi a última consulta médica? Positiva. O reumatologista diz que, com o tratamento preventivo, ela provavelmente nunca desenvolverá os sintomas graves que Clara teve. A medicina avançou muito nessa área. O diagnóstico precoce de lúpus em Mariana havia sido um dos aspectos positivos de toda aquela turbulência. Diferentemente da mãe, ela teria acompanhamento desde cedo, evitando complicações futuras. No jardim, Antônio Vasconcelos emergia da casa, caminhando com a ajuda de uma bengala, sequela do AVC leve que sofrera após o julgamento de Ricardo. Ao seu lado, Beatriz carregava uma bandeja com limonada. Mariana correu para eles, abraçando o avô com cuidado. "Vovô, terminei o quadro que prometi. Quer ver?" Antônio sorriu, um gesto que antes era raro em seu rosto austero. "Claro, pequena. Artista. Mostre o caminho." Enquanto acompanhava o avô ao ateliê improvisado no quintal, Mariana tagarelava sobre técnicas de pintura e cores.
A transformação de Antônio era notável. O antigo magnata implacável agora ouvia com genuíno interesse as explicações técnicas de uma criança de 11 anos sobre a diferença entre aquarela e guache. Se alguém me dissesse há 2 anos que meu pai se tornaria esse avô coruja, eu teria rido, comentou Helena. Luiz assentiu. As pessoas mudam quando têm uma segunda chance. No ateliê, Mariana revelou seu mais recente trabalho, um retrato de família que incluía não apenas os presentes, mas também Clara, pintada a partir de fotografias antigas. A técnica era surpreendentemente madura para alguém tão jovem. É, para a exposição beneficente do mês que vem, explicou Mariana. Tia Helena disse que toda a renda será doada para a Fundação Clara Vasconcelos. A fundação, criada por Helena em homenagem à irmã, financiava tratamentos para crianças com doenças autoimunes e oferecia bolsas para jovens artistas de comunidades carentes. Era outra forma de manter vivo o legado de Clara. Durante o almoço, Beatriz ergueu sua taça para um brinde. A família reunida, finalmente completa. Aquele momento capturava a essência do que haviam conquistado. Não apenas justiça, por Clara, mas a reconstrução dos laços que ela tanto valorizava. O perdão não viera facilmente, mas tornara-se possível através do amor compartilhado por Mariana. Naquela noite, após todos partirem, Luiz encontrou Mariana folheando um álbum de fotos que Helena havia trazido. Imagens de Clara adolescente, antes de sua fuga. A mamãe parecia feliz aqui, observou Mariana, apontando para uma foto onde Clara sorria, sentada à beira de uma piscina. Acho que ela tinha momentos de felicidade, mesmo em tempos difíceis, respondeu. Luiz sentando-se ao lado da filha. Como todos nós. Mariana virou algumas páginas pensativa. Pai, você ainda sente falta dela? Todos os dias, admitiu ele. Mas agora, quando penso nela, lembro mais dos momentos bons que compartilhamos do que da tristeza de perdê-la. A menina assentiu, absorvendo a resposta. Você acha que ela ficaria feliz em ver como estamos agora, com vovô, vovó e tia Helena? Luiz refletiu por um momento. Acho que ela estaria surpresa, inicialmente, mas sim, acredito que ficaria feliz em ver que sua família está unida, que você está protegida e amada por todos nós. O silêncio confortável que seguiu foi interrompido pelo toque do celular de Luiz. Era uma mensagem de Helena com uma notícia importante. A galeria de arte mais prestigiada de São Paulo havia aceitado incluir 3 obras de Mariana na exposição de novos talentos. Mamãe estaria orgulhosa, comentou Mariana quando o pai compartilhou a notícia. Mais do que podemos imaginar, respondeu ele, abraçando-a. 3 meses depois, na abertura da exposição, a família reuniu-se novamente. A obra principal de Mariana, posicionada estrategicamente no centro da galeria, atraía todos os olhares. Intitulada Legado, mostrava mãos de diferentes idades entrelaçadas. As mãos de Clara, reproduzidas de fotografias no centro, conectando todas as outras. Helena aproximou-se de Luiz, que observava os visitantes reagindo emocionados à obra da filha. Clara estaria fora de si de orgulho, comentou ela. Não apenas pelo talento, mas por ver como todos evoluímos, respondeu Luiz. Como transformamos a tragédia em algo significativo. Helena assentiu, observando seus pais conversando animadamente com críticos de arte sobre o talento precoce da neta. Ninguém sai ileso das próprias escolhas, mas todos merecem redenção. Do outro lado da sala, Mariana estava cercada por jovens artistas bolsistas da fundação, explicando pacientemente sua técnica. Seu rosto iluminado pela paixão lembrava tanto Clara que, por um momento, era quase possível acreditar que parte dela ainda estava presente, manifestando-se através da filha. Mais tarde, quando a exposição encerrou, a família reuniu-se no restaurante favorito de Clara. Uma cadeira vazia foi deixada simbolicamente à mesa com uma única rosa branca, a flor que ela mais amava. A Clara, brindou Antônio, a voz embargada, por nos ensinar, mesmo na ausência, o valor da liberdade e o poder do perdão. Enquanto as taças tiniam,
Mariana olhou para o céu estrelado através da janela do restaurante. Em algum lugar entre aquelas estrelas, sentia que sua mãe sorria, finalmente em paz, sabendo que seu legado mais importante, o amor, continuava vivo e florescendo entre aqueles que deixara para trás. A família, sussurrou Mariana, erguendo seu copo de suco. Aquela que nos foi dada e aquela que escolhemos. A nossa história com todas as suas dores e alegrias. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre memórias e esperanças, eles celebravam não apenas o passado resgatado, mas o futuro que construíam juntos, um futuro onde os segredos haviam dado lugar à verdade e o ressentimento ao perdão. Enquanto as estrelas cintilavam sobre São Paulo naquela noite especial, a história da família Vasconcelos chegava ao fim de um capítulo, mas não de sua jornada. Como toda grande história de redenção e recomeços, esta também continua além das páginas. Queridos ouvintes, a saga de Clara, Helena, Luiz e Mariana nos lembra que segredos enterrados sempre encontram um caminho de volta à luz, e que o perdão, mesmo tardio, pode reconstruir o que parecia irremediavelmente quebrado. Se esta jornada de descobertas e reconciliação tocou seu coração, convidamos você a continuar explorando outras histórias igualmente envolventes em nosso canal. Temos uma playlist especial chamada Laços Invisíveis, com narrativas que, assim como esta, mergulham nas complexidades das relações familiares e nos segredos que moldam nossos destinos. Para não perder nossas próximas histórias originais, inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho de notificações. Cada like é uma forma de dizer que histórias como a da família Vasconcelos merecem ser contadas e ouvidas. E compartilhe conosco nos comentários. Você já viveu ou testemunhou uma reconciliação que parecia impossível? Que segredos de família você acredita que deveriam ser revelados? E quais deveriam permanecer ocultos? Sua experiência pessoal pode inspirar nossas próximas narrativas. Toda sexta-feira, uma nova história chega ao nosso canal, explorando os cantos mais obscuros e luminosos da alma humana. Na próxima semana, o Testamento de Angelina, uma misteriosa herança que transforma 3 irmãos inimigos em improváveis aliados. Agradecemos